Como vocês pediram depois de eu ter feito a crítica sem spoilers e Os Últimos Jedi, chegou a hora da gente falar sobre absolutamente tudo sobre esse filme. Então se você não quer saber absolutamente nada sobre esse filme, quer sair ileso dos spoilers, sai desse vídeo, eu tô te dando a última chance. Apertem os cintos, você está no hiperespaço e eu já adianto pra vocês, o Almirante Ackbar morre. Como eu disse na crítica sem spoilers, o filme me ganhou muito por sair da curva, ser alguma coisa completamente diferente do que a gente estava acostumado em ver Star Wars. Tudo nele vai ao encontro do inesperado, a gente tem muita reviravolta, tem muito plot twist, praticamente deixa tudo em branco pro próximo. São poucas as teorias que a gente pode fazer pro próximo filme e isso também é maravilhoso. Mas eu disse também que o filme não é perfeito e tem alguns pontos que acabam decepcionando dentro da narrativa ou acabam desacelerando o ritmo. E então eu vou citar para vocês primeiro os 3 pontos negativos que eu achei desse filme, os 3 elementos que me incomodaram um pouco desse filme, e não necessariamente eles estragam toda a experiência, mas são pontos que devem ser ressaltados sim. A primeira decepção para mim foi o líder supremo Snoke, que venderam ele como se fosse um ser muito poderoso, uma peça muito importante nesse filme, uma peça essencial, e no final acabou virando uma escala para que o Kylo Ren pudesse se tornar o grande vilão da saga. O começo do filme traz algo que a gente não tinha visto no 7º episódio, que é todo o poder que o Snoke pode ter, todo o potencial dele, mas no decorrer da trama a coisa vai perdendo a força, até o momento em que o Kylo trai ele e ele acaba morrendo como se fosse ninguém. Eu entendo que isso foi sim a escala para o Kylo Ren se tornar o grande vilão, né? Foi o grande último teste dele, que ele precisava confrontar o Snoke, mas eu acho que faltou um pouco mais de vê-lo em cena, de passar algumas informações mais interessantes sobre ele. Ficou como uma grande decepção, sim. A segunda decepção foi a Capitã Phasma. A gente estava esperando um pouco mais dela nesse filme, os atores e a produção falou que ela ia ser mais importante nesse filme, mas acabou que ela não tem nem 5 minutos de tela. Ela tem a luta dela contra o Finn e ela acaba tendo a morte dela meio que tanto faz, tanto fez. Infelizmente ela é mais uma que entra na história dos vilões que tinham potencial para serem grandes e não foram, como o Darth Maul e até mesmo o Boba Fett. E a minha terceira decepção foi praticamente toda a cena de Canto Bight. Ela se mostra ser uma enrolação total, não tão necessária para a trama como a gente achou que seria, e talvez se ela fosse um pouco mais lenta, ela poderia ser melhor aproveitada. Eu achei que teve uma enrolação grande, ela é muito longa, e isso me incomodou um pouco. O Finn praticamente reduziram o personagem dele de protagonista do último filme a uma escada para transformar a Rose numa heroína. No fim do filme tem uma cena em que parece que ele vai se sacrificar pela resistência, parece que realmente a morte dele tá chegando, e se isso realmente acontecesse, seria a melhor decisão pro final do personagem. Ele acabou se tornando um personagem, uma peça muito simplista dentro dessa narrativa toda, e acabou se tornando uma escada para a personagem da Rose. Aliás, a personagem da Rose e ele até tem uma química interessante, e eles cortam totalmente aqueles rumores sobre qual vai ser o romance do Finn durante o filme. Por outro lado, a cena do planeta Cassino se mostra um pouco interessante quando ele aborda alguns temas, como é o caso do personagem DJ, que eu já tinha falado que ele se mostra neutro entre a Resistência e a Primeira Ordem, e mostra um pouco como funciona o comércio de arma para os dois lados, como funciona o comércio nessa guerra. Isso é muito interessante, eu achei que eles poderiam ter explorado um pouco mais isso, eles dão uma pincelada ali, outra aqui, mas nada muito significativo, mas deveria sim ter sido explorado melhor. Essas 3 coisas, elas me decepcionaram, mas como eu disse, em nenhum momento elas atrapalham a minha experiência no filme, que eu achei fantástico. Por exemplo, tem a ligação entre o Kylo e a Rey. A decisão deles conectarem os dois através da força é muito bem construída, e eu espero que eles façam isso no futuro, eles explorem mais a relação entre os dois, porque é realmente muito interessante. Dá até pra você tentar entender que os dois são irmãos, o filme tenta te fazer acreditar que os dois são irmãos, mas no final não é nada disso que você pensa. A cena em que eles lutam contra os guardas do Snoke, como eu disse anteriormente, é fantástica, é muito bem construída, é esteticamente bonita. Aliás, o cenário do Snoke é muito bonito esteticamente, o visual é deslumbrante, assim como o filme todo. E a forma como o Kylo Ren se torna o grande vilão do filme é muito bem construído, é muito bem explorado. Ele já tinha um potencial para se tornar um grande vilão. No 7º episódio eu já tinha dito que ele tinha um grande potencial e ele tem muitas camadas para serem exploradas. E uma dessas camadas
é o fato dele se desprender completamente do Snoke. Quando ele trai o Snoke, ele se desprende disso para se tornar o grande vilão e o grande comandante da Primeira Ordem. Além disso, parece que ele sai um pouco também da sombra do avô, e isso também é muito legal. A Rey também tem uma construção de personagem muito interessante. A Daisy Ridley, ela amadureceu muito nesse personagem, mesmo ela tentando convencer o Luke para retornar e ajudar a resistência contra a Primeira Ordem, em nenhum momento ela se submete a ele, ela não se aparenta submissa a ele, e isso dá uma força muito grande para ela dentro dessa narrativa. Ela tá ali tentando convencer o Luke, mas ao mesmo tempo ela não vai abrir mão da independência dela. Isso é muito importante e é muito significativo, inclusive, para a saga, que dá uma importância muito maior às mulheres dentro dessa trama. Mas não tem jeito, o grande destaque desse filme é o Luke, é o Mark Hamill, que tem uma atuação incrível. Você percebe no olhar dele toda a angústia e todo o peso de que ele carregou nesses longos anos. Tudo que ele sofreu com o Ben Solo, carrega o peso da idade, o peso das decisões dele. É um personagem tão profundo que a gente nunca tinha visto isso em Star Wars, né? É um personagem que a gente nunca tinha visto com tanta profundidade. É uma coisa muito forte e, cara, é impressionante. É muito assustador as feições dele, os olhares dele. Tem uma cena em que o Kylo, ele tá falando, ele tá contando pra Rey como ele se tornou o Kylo Ren, né? Como ele foi pro lado negro. E ele conta que o Luke meio que tentou matar ele. Ele conta na visão dele. Claro que o Luke tentou matar ele porque ele achava já que o coração dele já estava tomado pelo lado negro. Mas na visão do Kylo Ren, ele sofreu uma tentativa de assassinato. E nesse flashback, a feição do Luke é tão assustadora, mas é tão assustadora que por um momento você acha que o Luke foi pro lado negro, o Luke se corrompeu e, nossa, é muito, muito carregado, é muito forte e pra mim é uma das cenas mais empolgantes, assim, porque a cara dele, a feição dele, o olhar dele é muito tenso. E com isso, né, com um foco maior no Luke, a gente começa a se despedir do personagem. Sim, se despedir. E a construção dessa despedida que é muito interessante, a gente começa com aquela nostalgia de uma cena dele com o R2 na Millennium Falcon, em que o R2 tenta convencer ele ao retornar, mostrando o holograma da Leia. Aquele momento foi, pra mim, acho que um dos mais emocionantes de todo o filme, porque é uma cena delicada e é uma cena linda que te traz tudo de volta, traz todo aquele peso, toda aquela emoção de Star Wars de volta. É realmente emocionante, de verdade. E o final é magnífico, né? Você tem o Luke se entregando à força numa cena esteticamente maravilhosa e ele tá lá na pedra para se entregar à força com o dever de uma missão cumprida, que é dar uma fagulha de esperança e salvar a resistência. A cena é realmente linda, é ele na pedra olhando os dois sóis, como no começo, né, de Uma Nova Esperança, que, nossa, é também muito, muito carregada, que vai também te fazer se debulhar em lágrimas. E por fim, uma das coisas que mais me emocionaram, que mais me deixaram feliz, foi como eles tratam a força nesse filme. Há algumas explicações dentro do filme e também algumas demonstrações que mostram que a força ela pode se manifestar dentro de qualquer indivíduo. Os Jedi vão embora, os Sith vão acabar, mas a força vai continuar ali dentro de cada indivíduo que tiver essa manifestação. E isso é explicado também por conta da Rey, porque a Rey tem um controle muito grande da força. Também tem uma manifestação de força que é impressionante, que é na cena da Leia, logo no começo, quando a gente acha que finalmente chegou a hora dela, que você prende a respiração, que você não sabe como reagir àquilo, porque é uma coisa tão rápida, mas ela tá ali, à deriva no espaço, e ela utiliza a força para retornar a uma nave. Muita gente achou essa cena forçada, mas eu achei essa cena linda esteticamente. Todo o conteúdo, todo o contexto que teve é muito bonito. Todo o peso que essa cena carregou pra mim já valeu o ingresso. Com 20 minutos de filme eu já estava feliz com o que eu tinha visto. E também no final tem uma cena que explica todo o contexto que aconteceu em Canto Bight com o menininho usando a força para pegar uma vassoura. E que a força aparecendo em qualquer indivíduo, isso pode gerar uma esperança. Que Star Wars é isso, é retomar a esperança. Todos os filmes trouxeram essa mensagem e Os Últimos Jedi não é diferente. É realmente muito bonito. A alegria que você sai do filme, apesar de todas as despedidas
dos amigos que a gente tem, né, dos amigos que a gente acompanhou por muito tempo e por muitas vezes, tudo isso compensa no final. Pode ter sim seus defeitos, mas nenhum defeito sobressai as qualidades do filme. Eu espero que vocês tenham gostado dessa crítica com spoilers, que a força esteja sempre com você.